Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de números complexos. Vou mostrar para vocês aqui numa pequena contextualização histórica como é que surgiu o algarismo imaginário, de onde surgiu o famoso I. Depois a gente vai falar aqui das potências de número complexo, das potências do algarismo imaginário I. Depois eu vou falar do número complexo propriamente dito na sua forma algébrica. Vou classificá-lo em número real e número imaginário puro. Vamos às operações com esses tipos de complexos na forma algébrica, soma, subtração, divisão e produto. E depois, sim, vamos entrar na parte de forma trigonométrica. Vou apresentá-los ao plano de Argand-Gauss, vou mostrar como é que a gente transforma um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Vamos falar das propriedades de operações com números complexos na forma trigonométrica. Falar aqui do produto da divisão primeiro, depois das famosas relações de Moivre, de potência e radiciação. E por fim, alguns exemplos de prova para amarrar bem essa matéria. Tá legal, senhores? Então vamos junto. Guerreiros, lembram aqui da nossa aula de conjuntos numéricos? Que eu falei para vocês dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais, reais, lembram? Então olha só, números naturais são aqueles números que a gente usa para contar, né? São o primeiro conjunto numérico criado, né? Os números naturais. Para quem não lembra, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Só os números redondos, né? Representados por essa letra N, com aquela perninha dobrada ali. São os naturais. Mas os naturais sozinhos, eles não abraçam todos os números necessários. Por exemplo, se você quiser fazer uma operação assim, 2 menos 5. Como é que eu subtraio de um número pequeno um número maior? 2 menos 5 a gente sabe que dá menos 3. E menos 3 não faz parte dos números naturais. Então o natural sozinho não abraça todos os números que a gente precisava naquela época. Então os matemáticos criaram um novo conjunto numérico que abraçasse essa diferença, né? Esse valor de você subtrair de um número menor um número maior. E chamou-se então de conjunto dos números inteiros. É aquela letra Z ali com um traço do meio dobrado, números inteiros. Mas os inteiros também não abraçavam todos os números que a gente precisava usar naquela época. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma divisão assim, ó, 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 é 3,3333. Esse número não é compreendido nos números inteiros, muito menos naturais. Então precisou-se criar um novo conjunto que tivesse essas divisões que não fossem exatas. E criou-se então um conjunto dos números racionais. Lembra dos racionais? Que é representado pela letra Q, com aquele traço ali dentro. Racionais. E os racionais já abraçam bastante número, né? Uma quantidade muito grande de números ali. Mas também não pegam todos. Por exemplo, se eu quisesse descobrir qual é a raiz de 2. Raiz de 2, 1,41 em infinitas casas decimais. As raízes de números primos, por exemplo, não são compreendidas aqui nos racionais. São aqueles que a gente fala que são infinitas casas decimais sem período, sem definição. São os números que não podem ser representados por fração. Esses números são chamados de números irracionais. Lembra os irracionais? A gente pode representar os irracionais como sendo a letra I de irracionais, ou também pode botar o racional com tracinho, como se fosse um complementar, o conjunto complementar. E que quando a gente fizesse a união do racional com o irracional, surgia para a gente então o maior conjunto de números, que são os números reais. Lembram disso? Beleza. Só que os números reais, apesar de ser um número muito grande, que detém muitos números ali, infinitos números, ele não pega todos os números. Por exemplo, se eu quisesse calcular a raiz quadrada de menos 4. A gente sabe que para números reais não existe uma raiz de índice par, né? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, com um radicando negativo. Não existe. Por quê? Isso aqui seria o quê? A mesma coisa que você fazer assim, um número elevado ao quadrado dando menos 4. Que número real elevado ao quadrado dá menos 4? Eu não sei. Tem que menos 2. Se eu botar aqui menos 2 vezes menos 2, a gente sabe que na multiplicação menos vezes menos dá mais. Então dá 4. Então não existe um número real que elevado ao quadrado dê um número negativo. Não existe isso. Então, essa aparição de raiz de radicando negativo atrasou muito o avanço da matemática. Está atrasando demais. Então os matemáticos decidiram criar então um valor
que fizesse com que isso passasse a existir. E eles perceberam o seguinte: qualquer número negativo, ele na verdade é o quê? É um número positivo multiplicado por menos 1. Né? 4 vezes menos 1 é menos 4. 8 vezes menos 1 é menos 8. Né? Menos 30 é a mesma coisa que 30 vezes menos 1. Então ele viu o seguinte, usando as propriedades de radical, que ele poderia pegar esse radical e dividir em 2. Uma raiz de 4 vezes uma raiz de menos 1. E que para qualquer radical negativo, essa raiz de menos 1 seria constante. Aí ele viu o seguinte, isso aqui é igual a 2 vezes a raiz de menos 1. E essa raiz de menos 1 eu não sei o que é. Aí, como é um número que eu não conheço, um número que não existe nos reais, é um número que eu imagino que exista, eles pegaram e decidiram então chamar esse valor, que seria a constante de raiz de menos 1, de I. E I de quê? Imaginary number, né? De número imaginário. Número imaginário. Então eles imaginam que isso exista. Por isso chamou-se de I. Então se eu pegar aqui essa raiz de 4 vezes menos 1, é a mesma coisa que 2 vezes I. 2 vezes o algarismo imaginário. Então isso aqui vai ser a minha unidade imaginária. Minha unidade imaginária é a raiz de menos 1, que é o I. Então, I é a mesma coisa que raiz de menos 1, tá? Então, raiz de menos 1 é igual a I. Repetindo aqui, nossa unidade imaginária. Tranquilo isso aí? Todo mundo feliz com isso? Beleza. Vamos ver agora as potências de I. Tá? Uma parte muito importante nas operações com números complexos. Potências de I. Vamos lá. Guerreiros, vamos aqui às potências de números complexos. As potências da unidade imaginária. I elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, I elevado a zero vale 1. I elevado a 1. I elevado a 1 é I. I ao quadrado. Aqui acontece uma coisa muito interessante nesse I ao quadrado. Olha só. Se a gente tem isso aqui, ó, raiz de menos 1, que é o I. Se eu elevo isso aqui ao quadrado, nos números reais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse quadrado e entrar com ele para a raiz. Ficaria, então, menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado é 1. Ficaria, então, a raiz de 1, que dá 1. É isso, tá? Agora, se eu tenho aqui ó, o I, que é a raiz de menos 1. Agora está falando em números complexos. E eu elevo aqui ambos os lados ao quadrado. Nos números complexos, eu não tenho que entrar com esse quadrado aqui elevando 1, não. No complexo, eu corto direto. Tá? Então, ficaria aqui I ao quadrado, quer dizer, menos 1. Isso aqui é uma propriedade muito importante dos complexos, tá? Para a gente aqui não cabe dizer o motivo disso. Então, acreditem, aceitem que I ao quadrado é menos 1. Aceitem isso. Propriedade importante. I ao quadrado, a unidade imaginária elevada ao quadrado sempre vai dar menos 1. Então, aqui I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado vezes I. Então, menos 1 vezes I dá menos I. E a quarta? I a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. E a quinta? E a quinta é I a quarta vezes I. 1 vezes I, I. E a sexta? E a sexta é o quê? I a quinta vezes I. Vai ficar I vezes I, daí I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E a sétima? E a sétima é I elevado a 6 vezes I. Menos 1 vezes I dá menos I. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Nessas unidades de potência, nessas potências de unidades imaginárias. Repara só. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Quanto é que vai dar o I elevado a 8? 1. I elevado a 9? I. I elevado a 10, menos 1. I elevado a 11, menos I. Eu só tenho essas 4 possibilidades de acontecimento nessa ordem, inclusive. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Sempre assim, só tenho essas 4 possibilidades. Então, se porventura eu quisesse calcular quanto é que vai dar, por exemplo, I elevado a 17. Quanto é que vai dar I elevado a 17? Eu tenho que fazer essas potências até chegar ao 17. Aqui eu tenho um exemplo aqui da I elevado a 79.
Eu tenho que fazer até chegar a 79? Não preciso. Porque se eu sei que só tem essas 4 possibilidades, 1i menos 1 menos i, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu expoente, 17, e vou dividir pelo número de possibilidades que eu tenho. Eu tenho 4 possibilidades. 17 dividido por 4, só que dá 4. 4 vezes 4 dá 16, para 17, 1. Acabou o resto. O resto vai ser minha nova potência. Então, se eu tiver aqui, ó, i elevado a 17 é a mesma coisa que i elevado a 1. I elevado a 1 é i. Então, esse é o bizu. Você pega aquele expoente grandão do i, divide ele por 4. O teu resto vai ser o seu novo expoente. Esse é o bizu das potências de números complexos. Esse é o bizu. Então, vamos lá. I elevado a 13. Quero descobrir quanto é que vale I elevado a 13. Vou fazer aqui. Vou pegar esse 13, vou dividir por 4. Tá? Isso aqui dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 3 e 1. Resto. Então, I elevado a 13 é a mesma coisa que I elevado a 1, que dá I. Olha que fácil. I elevado a 55. Eu tenho que fazer tudo isso aqui até chegar ao 55? Não, eu já sei qual é o macete. Eu vou pegar esse 55 e vou dividir por 4. Se eu pegar aqui 5, aqui dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Desce o 5. De novo, dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 15, 3. É a minha nova potência, aquele resto ali. É a mesma coisa, então, que I elevado a 3. I elevado a 3, ó, menos I. Tá lá. I elevado a 26. Vamos lá. Vou pegar o 26, vou dividir por 4. Isso aqui dá 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 26, 2. É a minha nova potência, meu novo expoente. Então, isso aqui é igual a I ao quadrado, que dá menos 1. Acabamos de ver que é uma propriedade importante. I elevado a 79. 79 dividido por 4. Vou pegar aqui o 7, dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7, 3. Desce o 9. 39. Isso aqui vai ficar 9. 9 vezes 4, 36. 36 para 39, 3. Esse é meu resto. Então, I elevado a 79 é a mesma coisa que I elevado ao cubo, que dá menos I. I elevado a 40. Não preciso nem fazer a divisão, né? 40 não é 4 vezes 10? Então, o resto vai ser 0. Isso aqui é I elevado a 0, que dá 1. Agora, uma questãozinha aqui que já caiu em prova da EAR, se não me falha a memória, que é dar o resultado final disso aqui. Vamos lá. I elevado a 15. Vou pegar o 15, vou dividir por 4. Isso aqui dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. Então, isso aqui equivale a I ao cubo. Mais I elevado a 20. 20 é múltiplo de 4. É 4 vezes 5. Vai dar resto 0. I elevado a 0. Sobre 40 também é múltiplo de 4. Dá resto 0. Dá I elevado a 0. Então, ó, I elevado a menos 3 é menos I. I elevado a 0 é 1. Mais 1. Sobre I elevado a 0 é 1. Então, ajeitando isso aqui, fica aí o quê? 1 menos I. Tá lá a resposta. Viu? Se cair problema para vocês de potências de algarismo ao imaginário, morre fácil. Só dividir o expoente por 4, o teu resto vai ser sua nova potência. Legal, pessoal? Então, vamos ver agora o nosso número complexo em sua forma algébrica. Tá? Vamos ver o que é o complexo na sua forma algébrica. Vou também fazer a classificação deles. Então, vamos junto. Vamos lá. Guerreiros, vamos então à forma algébrica do número complexo, propriamente dito. É a forma algébrica. Z é igual a A mais BI. Esse aqui é um número complexo. É assim que vai se apresentar para vocês na prova, nos exercícios. Z é igual a 2 mais 4i, Z é igual a menos 4 menos 5i. Vai se apresentar assim, Z é igual a A mais BI. Isso aqui é a forma algébrica. Elementos da forma algébrica. Eu tenho esse A. O A que é o termo que não tem I. O A é chamado de parte real do meu complexo. Parte real do complexo é o cara que não tem I. O B, que é quem acompanha o I, é quem multiplica o I, é a parte imaginária. Parte imaginária do complexo, então, é quem multiplica I. E o I, a gente já viu anteriormente, é a nossa unidade imaginária. Beleza? Então, parte real, parte imaginária, unidade imaginária. Então, vamos lá. Aqui. Z é igual a 2 mais 4i. Aqui eu tenho esse 2 como meu A, minha parte real, e esse 4 como meu B, minha parte imaginária. 4, minha parte imaginária. Aqui, Z é igual a menos 4 menos 5i. Quem é o A? O A é quem não tem I. Então, o A vale menos 4. E quem é o B? O B é quem multiplica o I. Então, B vale menos 5. E aqui, Z igual a 3i. Não tenho parte real aqui, né? Então, posso falar que o A vale 0. Eu poderia reescrever isso aqui como sendo Z igual a 0 mais 3i. Então, o meu B
ele vale 3. E esse aqui z igual a 2. 2 não é complexo, é um número real. Não, ele é um complexo sim. A gente vai ver daqui a pouquinho ali que todo número real ele é um número complexo, em que a parte imaginária então é nula. Eu posso reescrever esse complexo assim como sendo isso. 2 mais 0 vezes i. Ou seja, eu tenho o a sendo 2 e o b sendo 0. Todo número real é um complexo. Beleza? Bom, vamos lá, vamos falar das classificações então do número real. Olha só, do número complexo, aliás. Se liga. Número real. Todo número real ele é um complexo em que a parte imaginária é nula, como eu falei aqui. Ó. Todo número real ele é um complexo. O número real é um complexo de parte imaginária nula. Então, z é igual a mais 0i. 0 vezes i dá 0. 0 mais a dá a. Dá o a sozinho. Então, meu termo real sozinho, né? Minha parte real sozinho. Então, todo número real ele é um número complexo em que a parte imaginária é zero, é nula. Assim como o número imaginário puro. Imaginário puro é aquele número complexo em que a parte real é nula. Parte real nula, eu tenho só o BI. Então, isso aqui é o imaginário puro. Tem gente que fala assim, o número real puro porque é imaginário puro. Não, não existe número real puro. O número é real. Existe número imaginário puro. Imaginário puro é aquele número complexo em que a parte real é nula. E um número real é um número complexo em que a parte imaginária é nula. Tranquilo? Imaginário puro, parte real nula. Número real, parte imaginária nula. Aí eu botei aqui no nosso diagrama para a gente ver como é que ficaria então no diagrama. Eu tenho aqui o natural, que está contido em inteiro. E o inteiro contido no racional, que não fazem interseção com o irracional. Mas quando eu faço a união do racional com o irracional, eu tenho os números reais, que agora estão contidos, estão dentro dos números complexos. Aqui fora eu tenho números complexos que não são reais, são os imaginários puros. E aqui eu tenho os números reais, que são os complexos de parte imaginária nula. Tá aqui. Todo real ele é um número complexo. Show? Beleza? Vamos ver ali só para a gente fechar o balão dessa parte, a parte de igualdade de números complexos. Quando é que eu olho para dois complexos e falo assim, esses complexos aqui são iguais? Quando os termos semelhantes são iguais, ou seja, a parte real é igual à parte real, parte imaginária é igual à parte imaginária. Então eu tenho aqui um complexo Z, que é igual a mais BI, e um complexo W, que é igual a C mais DI. Se esses dois complexos são iguais, ó, se Z é igual a W, então obrigatoriamente o A tem que ser igual a C, assim como o B tem que ser igual a D. Quem não tem I é igual a quem não tem I, quem acompanha o I é igual a quem acompanha o I. Se isso acontece, então os dois complexos são iguais, têm o mesmo valor. Show? Pessoal, vamos falar agora então das operações com números complexos na sua forma algébrica. Vamos aprender a multiplicar complexos, a somar, a subtrair e a dividir números complexos, então na forma algébrica. Show? Então vamos lá. Guerreiros, vamos agora falar das operações com números complexos, então. Bora! Operações com complexos. Primeiro vou falar da soma e da subtração, que são praticamente a mesma coisa, a mesma maneira de fazer aqui. Você vai fazer a soma algébrica entre os termos semelhantes. O que é uma soma algébrica? Você vai respeitar os sinais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior entre os termos semelhantes. O que é isso? Parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. Quem tem I com quem tem I. Quem não tem I com quem não tem I. É assim. Então vamos lá. Aqui eu botei exemplos literais. Ó. Z igual a mais BI e W igual a C mais DI. Se eu quero fazer o A mais o Z mais W, vou fazer então aqui, ó, A mais C, parte real com parte real, e depois a parte imaginária com parte imaginária. BI mais DI. Aqui eu só botei o I em evidência. Tá, na forma literal ficaria assim. Então, Z mais W é o quê? A mais C, parte real com parte real, mais I que multiplica as partes imaginárias. A soma das partes imaginárias, né? B mais D. Então, ali no meu exemplo numérico, ó, quero fazer essa soma de Z com W, sendo Z 6 mais 2I e sendo W menos 1 mais 2I. Então, parte real com parte real, 6 mais menos 1, 6 mais menos 1, parte imaginária com parte imaginária, 2i mais 2i. 2i mais 2i. Ou seja, 6 mais menos 1 é 6 menos 1. 5, 2i mais 2i mais 4i. Tá lá, fiz a soma. É só isso. Se fosse uma subtração, ficaria z menos w. Z menos o w. Aí inverteria os sinais. Aqui ficaria mais 1, aqui ficaria menos 2 e faria a soma algébrica de novo normalmente.
Não tem mistério nenhum. Então, já para multiplicação, a gente faz a operação distributiva da multiplicação. Eu vou fazer aqui a distributiva, que as pessoas chamam de chuveirinho. Eu vou fazer aqui, ó, A vezes C, A vezes D, depois BI vezes C, BI vezes DI. Então, ó, A vezes C, mais A vezes DI, mais BI vezes C, mais BI vezes DI. Vai ficar B vezes D, I vezes I é I ao quadrado. Lembrando que I ao quadrado vale menos 1. Então aqui vai ficar menos BD mais AC. Tá lá. Eu só corrigir aqui que eu botei besteirinha. Aqui é BD. BD. Pronto. Ah, vai ficar AC menos BD mais, aí aqui eu botei o I em evidência. I que multiplica A vezes D mais C vezes B. Show? Beleza? Então vamos fazer agora aqui no exemplo numérico para a gente marretar bem isso. Então aqui, ó, 6 vezes menos 1 dá menos 6. 6 vezes 2i dá mais 12i. 2i vezes menos 1 dá menos 2i. 2i vezes 2i dá 2 vezes 2. 4 vezes i ao quadrado. Beleza. I ao quadrado nós sabemos que é menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 menos 6 dá menos 10. 12i menos 2i dá mais 10i. Tá lá. Esse meu produto aqui ficaria, então, menos 10 mais 10i. Foi o mesmo número que eu botei em cima. Aqui eu somei, a soma deu 5 mais 4i, e aqui eu multipliquei os dois, e o produto deu 10 mais 10i. Tranquilão? Antes da gente falar da divisão de complexos, vamos falar do que é um conjugado de complexos. Que é igualzinho lá que a gente viu na álgebra, na parte de conjugados de raízes. Né? Como é que a gente racionaliza, por exemplo, para quem lembra, isso aqui, ó, 1 sobre a raiz de 3 menos 1. Como é que a gente racionaliza esse tipo de denominador? A gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, lembra? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E o que é o conjugado? Você inverte o sinal do meio da tua expressão. Então, se aqui é raiz de 3 menos 1, vai ficar raiz de 3 mais 1. E para não alterar a minha fração, eu multiplico em cima e embaixo, porque aqui eu posso simplificar os dois, ó. Não alterou nada. Porque quando eu multiplicar aqui agora embaixo, vai ficar aquele produto notável da diferença de dois quadrados, né? Lá, A menos B que multiplica A mais B. Fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí essa raiz vai sumir. A ideia é a mesma do complexo, quando você vai fazer conjugado de complexo. Se eu tenho um complexo Z do tipo A mais BI, o conjugado de Z, que a gente representa por Z barra quer dizer conjugado do complexo. Você vai trocar o sinal do meio. Se era A mais BI, passou a A menos BI. Eu já vi gente falar assim, conjugado multiplica por menos 1. Não, está errado. Se você multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar o quê? Menos A menos BI. No entanto, aqui está mais A. Eu só troco o sinal do meio. O conjugado você inverte o sinal do meio para você forçar que apareça um produto notável embaixo, quando você for multiplicar. Por que eu estou falando de conjugado? Porque você dividir complexos, nada mais, nada menos é que você tirar o i de baixo, você sumir com o i de baixo. Então você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então aqui eu botei um exemplo numérico, ó, z igual a 5 mais 3i, z barra vai ficar 5 menos 3i, eu troquei o sinal do meio. Então, como é que eu dividiria esses complexos aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Se meu denominador é C mais DI, vai ficar C menos DI. Então agora eu quero dividir esses complexos aqui. 6 mais 2i dividido por 3 menos 2i. Vou seguir a regra, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E quem é o conjugado de 3 menos 2i? É 3 mais 2i. 3 mais 2i. Aqui no numerador vou fazer distributiva normalmente. 6 vezes 3, 18. 6 vezes mais 2i, mais 12i. Menos, aliás, mais 2i vezes 3 vai ficar mais 6i. Mais 2i vezes mais 2i dá mais 4i ao quadrado. Sobre, e aqui ó, fica a menos b, que multiplica a mais b. É uma diferença de quadrado. Isso aqui é o quê? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é um produto notável. Se você não lembrar, faça a distributiva do mesmo jeito que eu fiz em cima. 3 vezes 3,
3 vezes 2i, menos 2i vezes 3, menos 2i vezes 2i. Você vai cancelar o menos 2i vezes 3 com mais 2i vezes 3, vai simplificar. Vai ficar só o 3 ao quadrado com 2i ao quadrado. Show? Vai ficar isso aqui. Então vamos lá. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 18 menos 4 dá 14. 12i mais 6i dá mais 18i. Bom, 12 mais 6, 18. E aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado é 4, e ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 4. Então aqui vai ficar 14 mais 18i sobre 9 mais 9 menos menos 4. Menos com menos dá mais. 9 mais 4. Então, resposta, 14 mais 18i sobre 13. Dividir um complexo pelo outro. Então, você dividir complexos é a mesma coisa lá na parte da álgebra de você racionalizar um denominador. É você tirar o i de baixo. E como é que eu tiro o i de baixo? Eu multiplico em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo conjugado do denominador. Fechou? Fechamos então aqui as operações com complexos na sua forma algébrica. Tá? Vimos aqui a soma, a subtração, produto e a divisão por conjugado. Tá legal? Vamos ver agora a interpretação geométrica do número complexo e sua parte trigonométrica, sua forma trigonométrica. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Representação geométrica de um número complexo. O que é isso? O que é isso? Vamos ver. Bom, lembra da parte de álgebra do plano cartesiano, que era um plano formado por um par de eixos perpendiculares, ortogonais e graduados? Né? Para a direita positivo, para cima positivo, para a esquerda negativo, para baixo negativo. Plano cartesiano. Aí agora a gente vai usar aqui um plano chamado de plano de Argand-Gauss. O que é um plano de Argand-Gauss? É o plano cartesiano em que você troca o nome dos eixos. O eixo X, eixo das abscissas, a gente vai chamar de eixo dos números reais. É o eixo real, onde vai ficar a parte real do teu complexo. E o eixo Y, o eixo das ordenadas, é onde vai ficar a parte imaginária. É o meu eixo imaginário. Tá? Então o plano de Argand-Gauss é isso. Eixo real, eixo imaginário. É nesse plano de Argand-Gauss que a gente representa geometricamente um complexo na sua forma algébrica. Então aqui eu tenho um complexo Z igual a A mais BI, exposto na forma algébrica, e agora eu quero ver como é que ele ficaria no plano de Argand-Gauss, no plano cartesiano, como é que ele ficaria. Então o A, sendo parte real, ele vai para o eixo real, A. O B, sendo parte imaginária, ele vai para o eixo imaginário. Aí vamos fazer como se nós fôssemos fazer aqui um par ordenado lá no plano cartesiano. Vou traçar aqui paralelas, projeções ortogonais do ponto. Achei aqui esse ponto P. Esse ponto P de coordenadas A e B é a representação geométrica do meu complexo Z. Tá vendo? Esse ponto P ele tem um nome. Ele é chamado de afixo. É o afixo do complexo. Afixo nada mais é que a representação geométrica do complexo no plano cartesiano, no plano de Argand-Gauss. Show? Então não esquece, se a representação geométrica se cai na sua prova, dê a representação geométrica do complexo abaixo. É o afixo, é o A e o B. Só isso. Show? Então aqui, quero achar a representação geométrica desse complexo aqui, ó, de exemplo. Z igual a menos 3 mais 2i. Parte real, menos 3. Eixo real, menos 3 está mais ou menos por aqui. E a parte imaginária, 2. 2 está mais ou menos por aqui. Vou achar aqui ó, o afixo desse complexo. Achei meu ponto P de coordenadas menos 3 e 2. Esse é o afixo. Então, esse ponto aqui é a minha representação geométrica do meu complexo Z. Show? Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Vamos falar agora do módulo do complexo. Módulo de um complexo que é reconhecido pela letra grega ρ. Isso aqui, seria ρ. É um P meio tortinho, tá vendo? Isso aqui é a letra grega chamada de ρ. Ele é o que a gente chama de módulo de um complexo. O que é o módulo de um complexo? O módulo é a distância. É módulo de um número, é a distância daquele número à origem, por isso que é sempre positivo. Né? Módulo sempre é positivo. Então, módulo de um complexo é a distância de alguma coisa. De que com que? Módulo de um complexo é a distância da origem do plano de Argand-Gauss, aqui ó, da origem dos eixos, até o afixo, até a representação geométrica dele. Então, eu quero determinar aqui ó, o módulo desse complexo, Z igual a A mais BI. O A, parte real, B, parte imaginária.
Vou achar o afixo lá. Achei aqui o meu afixo. Entendeu o afixo? E o que é o módulo desse complexo, então? O módulo é a distância da origem até o afixo. Aquilo ali é o módulo. Esse aqui é o meu ρ. É o módulo dele. E como é que a gente determina esse módulo? Como é que a gente determina o ρ do complexo? Muito simples. Ó. O A aqui é a projeção ortogonal de P. Então aqui é um ângulo reto. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo em que um cateto vale A, o outro cateto, ó, vale B, e a minha hipotenusa é o ρ. Aplicando então aqui o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? Que ρ ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Logo, esse ρ ele é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o módulo do complexo. Então, o módulo de Z é a raiz de A2 mais B2. Só isso, fórmula básica. Só um teorema de Pitágoras, mais nada. Então, vamos lá. Deu o módulo do complexo abaixo. Aí vem lá, Z igual a 3 mais 2Z. Então, o módulo de Z, que eu posso botar assim ou o ρ direto, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. É igual a raiz de 9 mais 4. Então, o ρ é igual a raiz de 13. Ah, mas ficou feio. Não tem que estar bonito, tem que estar certo. E é isso aí, tá? É isso aí. Meu ρ é a raiz de 13. Show? Beleza? E o argumento? O que é o argumento? Pô, já vimos aqui a representação, o afixo, já vimos aqui o módulo, e agora tem mais uma informação, o argumento, tem, que também é muito fácil. Tanto quanto o módulo, tanto quanto o afixo. O argumento é o ângulo. É o ângulo que o teu módulo, que o ρ, faz com o eixo x, com o eixo dos números reais, com o eixo r. Tá vendo? Tem aqui o eixo real, tem aqui o módulo indo em direção ao fixo. O argumento é isso aqui, ó. É essa abertura aqui, que o ângulo, que o módulo faz com o eixo real. Aquele ali é o argumento do complexo, é o ângulo. Então vamos lá. Qual o argumento do complexo? Abaixo, vem esse aqui. Z igual a raiz de 3 mais i. Quero achar esse argumento. Como é que eu faço? Vou desenhar aqui o plano de Archan-Gauss. Eixo imaginário, eixo real. O meu A vale raiz de 3, o meu B vale 1. Ali é 1 vezes I, por isso que não aparece. Então tá aqui, ó. Tá lá o meu afixo, P. Tem aqui o meu módulo, ρ. E aqui está o meu θ, o meu argumento que eu não sei qual é. Quero descobrir qual é esse argumento. Aí eu observo o seguinte, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que em relação a θ, eu tenho o cateto oposto a θ, que é esse aqui que vale 1, que é igualzinho a isso aqui, ó, 1. E o meu cateto adjacente, que é a raiz de 3. Cateto oposto adjacente, razões trigonométricas, é tangente. Então a tangente de θ é o cateto oposto a θ, 1, pelo adjacente a θ, raiz de 3. Racionalizando isso aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 3. E qual é o ângulo agudo que tem como tangente raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Ou π sobre 6 radianos, como é mais comum de aparecer na forma trigonométrica do complexo, a unidade ser em radianos. Só isso. Se você quiser calcular o módulo, né, vai fazer o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais 1, vai ficar 3 mais 1, 4. A raiz de 4 é 2. O módulo vale 2. Você pode usar seno ou cosseno, vai ficar a mesma coisa. Seno de θ, cateto oposto 1 pelo adjacente 2, dá meio. Qual ângulo tem seno meio? 30. Cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa. Adjacente raiz de 3 pela hipotenusa 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que tem como cosseno raiz de 3 sobre 2? 30. Mesmo jeito. Tanto faz. Eu já usei direto o que eu tinha, que era o cateto oposto, e o adjacente fiz pela tangente. Show? Então aqui vimos afixo, vimos módulo e vimos argumento. Agora vamos aprender a montar o complexo em sua forma trigonométrica. Você vê que bonito que é. Como é que fica bonito isso? Vamos embora. Guerreiros, vamos lá? Forma trigonométrica de um número complexo. Forma trigonométrica. Então aqui eu tenho o plano de Archan-Gauss, em que eu expus aqui o afixo desse número complexo Z igual a A mais BI. Beleza? Eu quero fazer a forma trigonométrica daquele complexo que está em sua forma algébrica. Como é que eu vou fazer isso? Repara só. Repara só no seguinte. Aqui nós temos um triângulo retângulo.
Nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo θ, que é o meu argumento. Tenho aqui minha hipotenusa, que é o ρ, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tenho o cateto A e tenho o cateto, que é B. Como é que eu faria aqui o seno de θ? Seno de θ é igual ao quê? É o cateto oposto a θ, B, pela hipotenusa ρ. Então, B dividido por ρ. Tá vendo? Isso aqui é o seno de θ. Se eu passar esse ρ para cá multiplicando, eu vou ficar com o quê? Vou ficar aqui B é igual a ρ vezes o seno de θ. E o cosseno de θ, como é que seria? Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente A pela hipotenusa ρ. Se eu passar esse ρ para cá multiplicando, vai ficar que o A é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Bem fácil. Seno cateto oposto hipotenusa, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa. Aí eu vou pegar então na minha forma algébrica z igual a A mais BI, z igual a A mais BI, e vou substituir esse A por ρ cosseno de θ, e vou substituir esse B por ρ seno de θ. Então aqui vai ficar que z é igual a A, que é ρ cosseno de θ, mais o BI, e o B vale seno, ρ seno de θ, mais I vezes o B, que é ρ seno de θ. Botei o I para cá, para não ficar aqui multiplicando θ, às vezes pode confundir. Vou botar aqui o ρ em evidência. Tem ρ nas duas parcelas, vou botar em evidência. Então, Z é igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ. Está aí. Isso aqui é a famosa forma trigonométrica do número complexo. Na forma algébrica, Z igual a A mais BI. Na forma trigonométrica, z igual a ρ cosseno θ mais I seno de θ. Ou, se você preferir, pode botar inclusive na sua forma reduzida, que é a ρ vezes, aí você só bota as iniciais, C e S, ou seja, cis de θ. Se aparecer isso aqui, ρ cis de θ, nada mais, nada menos é que ρ vezes cosseno θ mais I seno de θ. A sua forma algébrica é implícita. Isso aí é um número complexo em sua forma algébrica. Vamos fazer um exemplozinho de transformação? Então, digamos que eu tenho um exemplo aqui. Um exemplo. Determine a forma trigonométrica do complexo abaixo. Aí vem isso aqui. Z igual a 1 mais I. Quero achar a forma trigonométrica desse complexo. Você pode decorar isso aqui e fazer direto, mas eu recomendo que você perca um pouquinho de tempo e faça tudo bonitinho para não se confundir. Depois, quando você pegar um pouco mais de malícia, faça direto. Então vamos lá, o meu A vale 1, o meu B vale 1 também. Está aqui o meu afixo. Está aqui o meu módulo, meu ρ, eu ainda vou achar. E aqui está o meu θ, que eu ainda não sei qual é. Beleza, vamos começar a resolver essa criança aí. Se liga, o módulo morre fácil. O módulo é o quê? É a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui vai ficar a raiz de 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, dá raiz de 2. Esse é o módulo complexo, é o meu ρ. E meu argumento? Quem é o argumento? Eu já poderia ver de cara, porque se aqui vale 1, aqui vale 1 e é tudo um ângulo reto, eu tenho aqui 1, 1, 1, 1. Eu tenho um quadrado. Então isso aqui vai ser a diagonal do quadrado. E como todo quadrado é um losango, e no losango as diagonais são bissetrizes, no quadrado também a diagonal vai ser bissetriz. Como o ângulo aqui é reto, dividir ao meio, meu θ vale 45 graus. Ou o π sobre 4 radianos. Se não lembrar, o que você vai fazer? Faz um seno, cosseno, tangente, você escolhe. Se eu fizer aqui o seno, seno de θ. Seno de θ é o quê? Cateto oposto a θ, 1, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é a raiz de 2. Então aqui ficaria raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lembrar qual é o ângulo que tem como seno raiz de 2 sobre 2? 45. Morreu? Ou π sobre 4 radianos. Então lá, o meu complexo em sua forma trigonométrica ficaria o quê? Z igual a ρ, e o ρ vale raiz de 2, que multiplica cosseno de θ, cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de θ, π sobre 4. Tá lá. Só isso. Na forma algébrica, Z igual a 1 mais I. Na forma trigonométrica, Z igual a raiz de 2 cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Olha só, qual é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2.
Qual o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Então, se eu quisesse voltar a ter isso aqui, voltar da forma trigonométrica para a forma algébrica, tá vendo? É só você resolver lá dentro. Vai ficar o quê? Raiz de 2 que multiplica raiz de 2 sobre 2, mais i vezes raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplicar aqui, ó, raiz de 2 por raiz de 2, dá 2. Vai ficar 2 sobre 2, que dá 1. Mais i vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2 sobre 2, dá 1. Voltei a ter 1 mais i, como eu tinha antes. Tá vendo? É só entrar de novo com o módulo multiplicando. Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá. No exemplo B aqui, ficaria 2 mais 2i. Quero achar a forma trigonométrica daquele complexo ali, z igual a 2 mais 2i. Mesma coisa, vou montar aqui meu plano de Archan-Gauss, em que aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Vou traçar aqui as projeções para achar o meu afixo P. Vou traçar aqui o meu módulo e aqui o meu ângulo θ, que coincidentemente vai ser de novo π sobre 4, que é um quadrado, 2, 2, 2, 2. Só para a gente bater isso aqui. Meu módulo ρ aqui vai ser o quê? ρ é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então esse ρ vai ser igual a raiz de 4 mais 4, 8, que vai dar 2 raiz de 2. Achei meu módulo lá. Então esse meu complexo Z vai ser o quê? ρ, 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de θ, π sobre 4, mais i vezes o seno de θ, π sobre 4. Acabou. Olha como é que é mais rápido você fazer as coisas pela forma trigonométrica. Tranquilão? Beleza? Vamos ver agora a parte de operações matemáticas na forma trigonométrica. Vamos lá. Guerreiros, vamos ver aqui agora as operações com números complexos na sua forma trigonométrica. Primeiramente, somente produto e divisão. Depois, na sequência, vamos ver as famosas fórmulas de Moivre, que estudam as potências e radiciações no número complexo em suas formas trigonométricas, tá legal? Então vamos ver aqui. Bom, primeiro, produto. Você olha isso aqui e você até se assusta. Meu Deus, que isso? É muito fácil. É bem mais fácil multiplicar complexos na sua forma trigonométrica do que na forma algébrica. É muito mais rápido. Tem aqui um complexo Z1, que eu chamei aqui o módulo ρ1, cosseno θ1 mais i seno de θ1. E o complexo Z2 de módulo ρ2, cosseno θ2 mais i seno de θ2. Eu quero multiplicar Z1 com Z2. O que eu faço com um complexo, eu faço com um módulo. Então, se eu estou multiplicando os complexos, eu multiplico os módulos. Se eu estou dividindo complexos, eu divido os módulos. O que eu faço com complexo, eu faço com módulo. Aí no produto, como é que é lá a multiplicação de potência de mesma base? Como é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então leva para cá, ó, multiplicação de complexos. Eu somo os argumentos. Então eu multiplico os módulos, multiplico os ρ's e somo os argumentos. Então Z1 vezes Z2 vai ser ρ1 vezes ρ2, que multiplica o cosseno de θ1 mais θ2 mais i seno de θ1, θ2. Só isso. Então, o que eu faço com os complexos, eu faço com os módulos, e no caso da multiplicação, eu somo os argumentos. Então, aqui, eu quero multiplicar esses complexos aqui. Ao invés de você pegar esses complexos, passar para a forma algébrica e fazer a distributiva, fazer o chuveirinho, o que você faz? Usa a fórmula de produto para a relação da forma trigonométrica. Então, lá, z vezes w vai ser igual a 3 vezes raiz de 2. Multiplico os módulos. E agora somo os argumentos. Ó. O cosseno de 30 mais 60, 90. Mais i vezes o seno de 90. Acabou. Multipliquei os complexos na forma trigonométrica. Viu como é que é fácil? Em uma linha só eu fiz. Multiplico os módulos, 3 raiz de 2, e somo os ângulos. Acabou. Não tem conversa, é isso. E pediu em forma trigonométrica, eu fiz. Se precisar passar para a forma algébrica, agora eu resolvo a partir daqui. Muito mais fácil. E para divisão? Para divisão é igualmente fácil. Né? O que eu falei? O que eu faço com os complexos, eu faço com os módulos. Então, se eu estou dividindo os complexos, vou dividir os módulos. E como é que a gente faz a divisão de potência em mesma base? Repete a base e subtrai expoentes. Então, a ideia aqui é a mesma. Você vai subtrair os módulos, os argumentos. Os módulos eu divido, os ângulos, os argumentos eu subtraio. Então, agora eu quero fazer essa divisão. Z, W por Z. Então, eu vou fazer o quê? W dividido por Z. Vai ficar o quê? O módulo de um dividido pelo módulo do outro é igual à diferença dos argumentos. Então, aqui vai ficar o cosseno de 60 menos 30 dá 30, mais i vezes o seno de 30. Acabou.
Olha como é que é fácil, como é que é rápido. Então, na maioria das vezes, quando você tem que fazer operações com complexos, se você puder passar para a forma trigonométrica de maneira rápida, faça. As operações vão ser muito mais fáceis de você fazer. Tá legal? Vamos ver então agora as famosas, queridas e amadas fórmulas de Moivre, relações de Moivre. Vamos lá. Então vamos lá, guerreiro. Primeira lei de Moivre, lei da potenciação. Como é que a gente faz a potência de números complexos em sua forma trigonométrica? Tem aqui o complexo z igual a ρ cosseno θ mais i seno de θ, a forma básica trigonométrica do complexo. O que foi que eu falei antes no produto e na divisão? O que eu faço com complexo, eu faço com módulo. Então, olha lá, z elevado a n e a ρ elevado a n. Aí lá na multiplicação eu somava os argumentos, na divisão eu divido os argumentos, aqui na potência eu multiplico o argumento, tá vendo? Então, z elevado a n, a potência de z, é a potência do módulo, é ρ elevado a n, que multiplica o cosseno de nθ mais i vezes seno de nθ. O expoente que eu estou elevando, o meu módulo e meu número complexo, multiplica o meu argumento lá dentro. Então, vamos ver aqui. Botei 3 exemplos de prova para a gente poder resolver. Ele quer que a gente calcule aqui, ó, raiz de 3 mais i elevado a 10. Isso aqui está na forma algébrica, raiz de 3 mais i. Né? A parte real, raiz de 3, parte imaginária é 1. Faz isso aqui, raiz de 3 mais i elevado a 10. A gente poderia fazer isso por um binômio de Newton. Vai ficar uma expressão com 11 termos. Lembra da nossa aula de binômio? Recomendo que vejam, está muito boa. Só que, para cá, para complexo, isso fica inviável. Uma potência tão grande assim, eu fazer por forma algébrica. O ideal, então, é que eu pegue esse complexo na forma algébrica, passe para a forma trigonométrica e opere pela relação de Moivre, que fica muito mais fácil, muito mais rápido. Você vai fazer em uma linha, depois que você achar a forma algébrica disso, a forma trigonométrica disso, aliás. Então, vamos achar aqui. Plano de Archan-Gauss, o A vale raiz de 3, o B vale 1, está lá o meu afixo, está aqui o meu módulo, o ρ, né? E o ρ, a gente sabe que vale a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 1 ao quadrado é 1. Então, meu módulo vai ser raiz de 4, que é 2. Esse é o meu ρ, esse é o meu módulo. E meu ângulo θ aqui, ó, θ. A tangente de θ é o quê? O cateto oposto a θ1, pelo adjacente raiz de 3, que vai ficar raiz de 3 sobre 3. Que acarreta então que θ vale 30 graus ou π sobre 6 radianos. Vou trabalhar em radiano que fica melhor para a gente. Beleza. Então, vou achar aqui a forma trigonométrica desse complexo z é igual a ρ, que é 2, que multiplica o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Tá lá. Olha como é que é fácil. Agora eu vou fazer a relação de Moivre para a potência aqui, ó. Esse z elevado a 10 que ele quer vai ser o quê? 2 elevado a 10, que multiplica o cosseno de 10 vezes π sobre 3, π sobre 6, perdão, aqui, vou só corrigir que eu botei 3, é 6. π sobre 6 mais i vezes o seno de 10 vezes π sobre 6. Tá lá. Então aqui vai ficar z elevado a 10 que ele quer, agora a resposta final. 2 elevado a 10 é 1024, é uma potência de 2, 1024. Que multiplica o cosseno de 10 vezes π sobre 6, posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 5π sobre 3, mais i vezes o seno de 5π sobre 3. Acabou. Olha só, depois que eu achei na forma algébrica, que é isso aqui, ó, eu montei e resolvi. Se eu estivesse fazendo o desenvolvimento disso aqui, eu estaria na metade da questão. Talvez até ainda montando o triângulo de Pascal para eu poder descobrir qual eram os coeficientes, né, pela relação de Stiefel. Ia dar muito trabalho. Agora aqui, ó, como é que morreu muito fácil. Tá vendo? Então, se tiver que fazer uma potência muito grande de complexos na sua prova, passe para a forma trigonométrica. Você não vai perder tempo algum, vai ganhar tempo fazendo isso, tá? Aqui, essa aqui. Eu quero achar aqui, ó, z ao cubo sendo z isso aqui. Muito simples, aplicação direta da relação de Moivre. Vai ficar, então, 2 elevado ao cubo, que multiplica o cosseno de 3 vezes π sobre 3, mais i vezes o seno de 3 vezes π sobre 3. Então, vai ficar aqui 8, que multiplica o cosseno de π, mais i vezes o seno de π. Acabou. Só isso. A questão é só isso. Olha como é que é fácil você resolver potência pela relação de Moivre. Então, não tem que ter medo disso. Questão de prova aqui também, ó. Se w igual a raiz cúbica de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, calcule w elevado a 12.
Aqui a gente fez uma potência de 10. Ali é uma potência de expoente 12. Imagina se fosse fazer isso na forma algébrica. O trabalho que isso ia dar. Isso aqui simplifica demais a nossa vida. Então, w elevado a 12 é o ρ, raiz cúbica de 2, elevado a 12. Isso que multiplica o cosseno de 12 vezes π sobre 4, mais e seno de 12 vezes π sobre 4. Só isso. Então aqui, w elevado a 12 é igual. Posso simplificar aqui o 3 com 12, vai ficar 2 elevado a 4. 12 dividido por 3, 4. Está lá a potência. Isso aqui vezes o cosseno de 12 por 4 dá 3, 3π, mais i vezes o seno de 3π. Beleza. Então aqui vai ficar w elevado a 12 é igual 2 à quarta, 16, vezes. Se eu vou passar isso aqui para a forma algébrica, porque lá na prova estava na forma algébrica, não estava em forma trigonométrica não. Mas se for para a forma trigonométrica, finaliza assim. Cosseno de 3π mais i seno de 3π. Beleza, morreu na forma trigonométrica. E na forma algébrica? Vamos lá. Isso aqui vai ficar w elevado a 12 igual a 16 vezes, olha lá, círculo trigonométrico, ó. 1π, 2π, 3π. 3π é aqui, ó, equivalente a 180 graus, é um arco côngruo. O cosseno de 3π é o mesmo cosseno de 180, né, de π radianos, que dá menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 mais i vezes o seno de 3π. Seno de 3π, ó, é 0, é igual ao seno de 180, i vezes 0. I vezes 0 é 0. 0 mais menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes 16, resposta, menos 16. Acabou. Então, sendo w esse monstro todo aqui, se eu elevá-lo a 12, eu vou achar na resposta menos 16 se eu passar para a forma algébrica. Para a forma trigonométrica, 16 que multiplica o cosseno de 3π mais i seno de 3π. Beleza? A primeira relação de Moivre morta. Vamos falar agora da segunda relação de Moivre, que tem um pouco mais de informações, que é a fórmula da radiciação de complexos em sua forma trigonométrica. Vamos lá. Guerreiros, vamos lá. Segunda fórmula de Moivre, a fórmula de radiciação para operações com números complexos na sua forma trigonométrica. Vamos dar umas pinceladas antes aqui em algumas informações importantes. Olha só. Dado um complexo Z, tá? Chama-se de raiz enésima de Z, ou seja, raiz enésima de Z, tá aqui, um complexo ZK, um Z índice K, tal que ZK elevado a N, o expoente aqui, o índice da raiz, né, resulta num Z. O que é isso? Por exemplo, quando a gente tem isso aqui, ó, raiz de 2, melhor, raiz de 4 igual a 2. Por que a raiz de 4 é igual a 2? Porque 2 elevado ao índice do meu radical, né, é 4. 2 elevado ao quadrado é 4. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Se eu tiver aqui a raiz cúbica de 8, quanto é que dá isso? Dá 2. Por quê? 2 elevado ao índice desse radical, a 3, é igual a 8. É assim que funciona. Então, ó, a raiz enésima de Z eu chamei de ZK, um número qualquer ZK. Por quê? Se eu pegar esse ZK e elevar o expoente aqui ao índice do meu radical, vai ficar um ZK elevado a N, resulta num Z. Tá vendo? A raiz enésima de Z é igual a um ZK. Por quê? O ZK elevado a N, que é um índice do meu radical, resulta no Z que está lá dentro. Essa é a ideia. Tá vendo? Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, quais são as raízes cúbicas de 1, por exemplo? A raiz cúbica de 1 é 1. Mas será que só existe 1 como raiz cúbica de 1? Não, existe mais. Quais são as raízes cúbicas de 1? Além de 1, eu tenho menos 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2i, que também resulta em 1, e menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2i, que também resulta em 1. Por quê? Se eu pegar esse 1 e elevar ao cubo, eu vou achar 1 como resposta, que é o índice do meu radical. Se eu pego a resposta e elevo ao índice do radical, eu acho o radicando. Se eu pegar esse menos 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2i e elevar ao cubo, eu vou achar 1. Se eu pegar esse menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2 e elevar ao cubo, eu vou achar 1. Por isso que a raiz cúbica de 1 pode ser 1, pode ser menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i,
e pode ser menos 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i. Porque todos esses três valores aqui ao cubo resultam no 1, que é o meu radicando. Se eu elevar todos esses valores aqui ao índice do meu radical, eu vou achar o radicando. Então, meu zk elevado a n é igual a z. Daí vamos partir para a segunda fórmula de Moivre, então. Dado um complexo z qualquer na sua forma trigonométrica, ρ cosseno θ mais i seno de θ, tá lá. E o natural n, sendo n maior ou igual a 2. Esse n aqui é o índice do radical, por isso tem que ser maior ou igual a 2, é o índice do radical, tá? Então existe n raízes. Então um número complexo z elevado, aqui a raiz de n, né? A raiz enésima de n, ele vai ter n raízes. Se aqui eu tenho uma raiz cúbica, eu tenho 3 raízes. Se eu tenho uma raiz quarta, eu tenho 4 raízes. O número de raízes que você vai ter que achar do teu complexo é igual ao índice do teu radical, tá? Então aqui, lembra que eu falei lá quando a gente viu produto, divisão e potenciação de complexos na forma trigonométrica, que eu falei o quê? O que você fizer com o seu complexo, você faz com ρ. Então a raiz enésima de n é a raiz enésima de ρ. Aí vem a brincadeira de Moivre, né? Que é multiplico o cosseno de θ sobre n. Lembra? Quando eu multipliquei, eu somei argumentos. Quando eu dividi, eu subtraí argumentos. Quando eu elevei a potência, eu multipliquei argumentos. Agora eu estou fazendo a raiz, eu divido o argumento. Tá vendo? Raiz enésima de ρ é θ sobre n, sobre o índice da raiz. Que aí soma ainda o 2kπ sobre n, que a gente bota separadinho, porque esse k vai variar bastante. Então, pô, k que multiplica 2π sobre n, mais i vezes θ sobre 2, θ sobre n, corrige aí, por favor. Tem vontade de preto. θ sobre n, mais k que multiplica 2π sobre n. Essa aqui é a fórmula de Moivre para radiciação, é essa fórmula. Então, a raiz enésima de z, que eu vou chamar aqui de um zk, o zk, o que é o zk? Zk é o quê? É a raiz enésima de ρ, que multiplica o cosseno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n, mais i vezes o seno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Então vamos fazer esse meu exemplozinho aqui que eu botei. Vamos achar aqui a raiz, as raízes cúbicas de 1. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Primeiro eu tenho que achar o módulo e tenho que achar o argumento desse complexo. Então vamos fazer aqui, separado. Plano de Argand-Gauss, desenho bonitinho. Plano de Argand-Gauss, eixo imaginário, eixo real. Esse aqui é o meu z, o cara que está lá dentro. Então eu tenho aqui o complexo na sua forma algébrica, z é igual a 1 mais 0i, porque está só 1 aqui dentro, tá vendo? Então minha parte real é 1, minha parte imaginária é 0, meu módulo é isso aqui, ó. Então o módulo ρ é 1. Poderia fazer que o módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A vale 1, b vale 0, mas já vai direto, só tem ele, é ele mesmo. E ó, está fazendo 0 grau com o eixo real. Então, o meu argumento é 0, 0 radiano, 0 π, tanto faz, é 0. Então, ali, vou montar então a fórmula de Moivre com esse ρ e esse módulo e esse argumento que eu achei. Então, aqui vai ficar o quê? O zk é igual ao quê? A raiz enésima, no caso aqui vai ser 3, raiz cúbica de 1, que multiplica o cosseno de θ sobre n vezes k vezes 2π sobre n mais e seno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Beleza. Bom, vamos lá. Esse θ e esse ρ foi o que eu achei. Ali, ó. O ρ já substituí. O θ eu mantive θ, vou botar aqui então 0. 0. Esse k, aqui é o zk. Esse k, ele varia 0, 1, 2, 3, 4. Então tem o k0, k1, k2, k3. São as raízes que eu tenho. E como eu falei, o número de raízes que o complexo vai ter é igual ao índice do radical. Então eu tenho 3 raízes. Vou usar então o k sendo 0, o k sendo 1 e o k sendo 2. Então vamos lá. Para k igual a 0, eu vou achar o quê? Vou achar a primeira raiz. Z0 ali. Vai ser o quê?
A raiz cúbica de 1 é 1, que multiplica o cosseno de 0 sobre n é 0, mais k, o k é 0, estou chamando k de 0. 0 vezes 2kπ sobre 0 sobre n vai dar 0. Então aqui é o cosseno de 0. Cosseno de 0 mais i vezes o seno de 0. O mesmo ângulo daqui é o ângulo de lá. Bom, cosseno de 0 é quanto? É 1. Seno de 0 é quanto? É 0. 0 vezes i dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então a primeira raiz é 1. A gente já sabe, a raiz direta. A raiz cúbica de 1 é 1. Beleza. Vamos achar agora as outras raízes. Bom, para k igual a 1, o que eu vou ter? Vou ter a minha raiz z1, que vai ser o que? O mesmo módulo. O módulo não muda. Vamos lá então. Cosseno de 0 dividido por n. O n agora é o 3. Aqui em cima também era 3. N é meu índice do radical. Que multiplica, o k agora vale 1. 1 vezes, aqui mais, né? 1 mais 1 vezes 2π sobre n, sobre 3. Mais e vezes o seno de mesma coisa. 0 sobre 3 mais 1 vezes 2π sobre 3. Beleza. Vamos lá então. Esse meu Z1 quem é? 1, cancela. Vai ficar 0 sobre 3 é 0. 2π sobre 3, cosseno de 2π sobre 3, mais i vezes o seno de 2π sobre 3. Beleza. Cosseno de 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120 graus. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, ou seja, menos o meio. Mais. E vezes seno de 120. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2 e a segunda raiz. Vamos à terceira. Para k igual a 2. Eu vou ter o quê? O meu Z2 é igual a 1, que é a raiz cúbica de 1. É a que multiplica aqui o cosseno de 0 sobre 3 mais k. O k agora vale 2. K que multiplica 2π sobre 3, que é o índice do radical. 2π sobre 3, o k vale 2. Mais e vezes o seno de 0 sobre 3, mais 2, que multiplica 2π sobre 3. Beleza. Então, ó, quem é esse meu Z2? Z2 vai ser 1, que multiplica o cosseno de 0 sobre 3 é 0. 2 vezes 2π dá 4π sobre 3, mais i vezes o seno de 4π sobre 3. Bom, 4π sobre 3 é 240 graus. O cosseno de 240 graus vai ser menos o cosseno de 60, ou seja, menos 1/2. Aí, o seno de 240 graus vai ser menos seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2i. Então, aqui ó, eu tenho uma raiz, aqui eu tenho a outra raiz, e aqui eu tenho a outra raiz. Se eu pegar esses três números aqui e elevar ao cubo, eu vou achar 1. Beleza? Show? Vamos fazer mais um exemplo numérico, depois eu vou mostrar um bizu para a gente fazer isso aí de maneira mais rápida, tá? Mas em resumo, a segunda relação de Moivre, a segunda fórmula de Moivre, a forma da radiciação, é isso aqui. Vamos fazer mais um exemplo numérico para bater isso, e depois eu vou mostrar mais um bizuzinho, para vocês fazerem isso de maneira mais rápida. Vamos embora. Pessoal, vamos ver aqui mais um exemplo da segunda fórmula de Moivre. Botei ela aqui de novo, e vamos agora calcular as raízes cúbicas de menos 8. Aparece na sua prova assim, determine as raízes cúbicas de menos 8. Como é que você faria isso? Segunda relação de Moivre. Então vamos ver aqui. Primeiro eu tenho que achar o módulo e o argumento, o ângulo e o tamanho desse meu complexo aqui. Vou botar no plano de Argand-Gauss. Está aqui, eixo real, eixo imaginário. Menos 8 está aqui, menos 8. O módulo vai ser 8, então já achei aqui o ρ. O módulo vale 8. E o argumento, ó, ele começou daqui e fez isso. O argumento é de π radianos, 180 graus. Esse argumento θ vai ser igual a π radianos. Beleza? Tranquilo? É isso. Bom, vamos botar aqui
o esqueleto dessa fórmula de Moivre agora para esse complexo. Então, tenho aqui o meu ZK, ele vai ser igual ao quê? A raiz cúbica, a raiz de m, raiz cúbica aqui do meu módulo, o módulo é 8, então a raiz cúbica de 8, que multiplica, aí vem cosseno de θ sobre n. Então, que multiplica o cosseno de θ é o meu argumento, é π, então vai ficar aqui π sobre n, e n é 3, é o índice do radical, mais k vezes 2π sobre n, 2π sobre 3, mais i vezes o seno de π sobre 3, mais k vezes 2π sobre 3. Beleza. Esse é o meu argumento. E nós sabemos que o número de raízes que o complexo tem é igual ao índice. Se eu tenho uma raiz cúbica, eu vou ter 3 raízes, tá? Que serão quais? Serão a raiz Z0, a raiz Z1 e a raiz Z2, chamando K de 0, K de 1 e K de 2. Então vamos lá. O primeiro K vai ser o 0, então esse K vai ser 0, esse K vai ser 0. Vamos ver qual é. Então lá, para K igual a 0, o que a gente vai ter? Vai ter a raiz Z0, a primeira raiz desse meu complexo, que vai ser igual à raiz cúbica de 8, que é 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3 vezes K. K é 0. 0 vezes 2π sobre 3 é 0. Então, π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3. Beleza. Então, aqui, minha raiz é 0, vai ser o quê? 2 que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Então, aqui, ó, dá meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou entrar com esses dois multiplicando todo mundo. Então, aqui vai ficar 2 vezes meio, dá 1. 1. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3. Então, mais raiz de 3 e tá lá uma raiz. Achei uma raiz. Viu como é que é fácil? É só não ter medo. Só criou o esqueleto e vai substituindo. Vou chamar aqui, então, agora o K de 1. O segundo K, para a minha segunda raiz. Então, vou achar a raiz Z1, que vai ser igual ao quê? A raiz enésima, ou seja, a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 eu já achei, que é 2. O módulo nunca vai mudar para as raízes. Para todas as raízes que você for achar aqui, o módulo vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre 2. O módulo não muda. Multiplico, então, o cosseno de π sobre 3. Agora o K não é mais 0. O K vale 1 agora. 1 vezes 2π sobre 3. Ó. 1 vezes 2π sobre 3 mais o seno de π sobre 3 mais 1 vezes 2π sobre 3. Tá lá. Então, essa minha raiz Z1 vai ser o quê? 2 que multiplica 2π sobre 3 mais 1π sobre 3 dá 3π sobre 3. E 3π sobre 3 é π. Ou seja, o cosseno de π mais i vezes seno de π. I vezes o seno de π. Bom, o cosseno de π é menos 1. E o seno de π é 0. Então, vai ficar aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, achei ali a primeira raiz. A segunda raiz, aliás, menos 2. Aqui seria a nossa raiz direta, né? Qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2, porque menos 2 ao cubo é menos 8. Beleza. Então, agora eu vou chamar o K de 2. Para eu achar a terceira raiz, né? Z0, Z1, Z2. Vou chamar o K de 2. Vou achar a raiz Z2. Z2 vai ser o quê? Vai ser a raiz cúbica de 8, que é 2, que multiplica. Agora o meu K vale 2. Então, que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais 2, que é o K, vezes 2π sobre 3. Mais i vezes o seno de π sobre 3 mais 2 vezes 2π sobre 3. Beleza. Então, essa minha raiz Z2 vai ser o quê? 2 que multiplica 2π sobre 3. 2 vezes 2π sobre 3 é 4π sobre 3. 4π sobre 3 mais 1π sobre 3 dá 5π sobre 3. 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Beleza, 5π sobre 3 é 300. Né? O cosseno de 300, ele é menos, aliás, ele é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 60 é meio.
Beleza. E o seno de 300 é menos o seno de 60. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai entrar multiplicando, então vai ficar 2 vezes meio, dá 1. E 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3. Menos raiz de 3. E então aqui tem uma raiz, aqui tem a outra raiz e aqui tem a outra raiz. Então lá, raiz cúbica de menos 8. Então o índice do meu radical é 3, tenho 3 raízes. 1, 2, 3 raízes. Estão ali calculados. Todos esses números aqui elevados ao cubo vão dar menos 8. É assim que funciona. Ah, professor, mas tem uma maneira mais fácil de a gente fazer isso, porque eu estou achando muito complicado, é muito grande. Não é complicado, mas depois que você pega a manha, sai tranquilo, mas é trabalhoso. Tem maneira mais fácil? Tem a maneira mais fácil. Tem sim, pela interpretação geométrica, tá? Vamos ver como é que faz isso agora, como é que é esse bizu. Vamos embora. Guerreiros, vamos ver agora uma maneira mais fácil de fazer a segunda relação de Moadre pela interpretação geométrica. Se liga só no texto aqui. Texto importante. Ó. Todas as raízes enésimas possuem o mesmo módulo. Isso é muito importante. Você achar ali 10 raízes, ainda tá raiz décima, não sei o que, vamos achar 10 raízes. As 10 raízes vão ter o mesmo módulo, tá? Fazendo com que essas raízes, então, fiquem sempre sobre a mesma circunferência no plano de Argand-Gauss. Você vai ter uma circunferência com um centro no plano de Argand-Gauss e essas 10 raízes, por terem o mesmo módulo, vão estar sobre esta circunferência, né? Então, assim, os afixos das raízes de Z estão sobre a circunferência com centro na origem do plano de Argand-Gauss. E com o raio, ó, raiz enésima de Rho, aquele valor que multiplica lá as nossas raízes, vocês vão ver. E os afixos sempre dividem a circunferência em partes iguais, isso é muito importante. Então, isso quer dizer que se você tem, determine a raiz cúbica de 8 que a gente calculou, de menos 8 que a gente calculou. Então, meu n vale 3, então quer dizer que eu vou dividir a circunferência em 3 partes iguais. Isso é o bizu. Se fosse a raiz quarta de menos 8, então eu vou dividir a circunferência em 4 partes iguais. Você sempre vai dividir as raízes, a circunferência no número de raízes que você tem. E vai dividir a circunferência em partes iguais. Você vai ter sempre vértices de polígonos regulares. Esse é o bizu. Vocês vão ver como é que é fácil resolver assim, pela segunda relação de Moadre e pela parte de interpretação geométrica. Olha só, eu botei aqui o esqueleto do nosso último exemplo, que era a raiz cúbica de menos 8. Lembra que eu botei lá o ZK, é igual a raiz cúbica de 8, módulo, e aqui usei o N, né? E olha lá, π sobre 3, π era o módulo, 3 é o N, K vezes 2π sobre 3, e aqui mesma coisa. Beleza. Primeiro passo que a gente tem que achar qual é a primeira raiz, ou seja, a raiz quando o Z tiver o K igual a zero, né? Para K igual a zero. Qual vai ser a minha primeira raiz? Para K igual a zero, eu vou achar lá a minha raiz Z, zero. Vai ser o quê? A raiz cúbica de 8, que é 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3, mais I vezes o seno de π sobre 3. Achei a primeira raiz. Vamos desenhar agora o plano de Argand-Gauss, ó. Plano de Argand-Gauss. E aqui a circunferência com centro no plano de Argand-Gauss. Circunferência com raio 2, porque é a raiz cúbica de Rho, lembra? A raiz enésima de Rho, a raiz cúbica de 8 é 2. Meu raio ali é 2. Minha primeira raiz aqui, meu primeiro ângulo, o primeiro argumento da raiz é π sobre 3. π sobre 3 é 60 graus, então está mais ou menos por aqui, ó. 60 graus ou π sobre 3 radianos. Aí vem o que eu falei, eu tenho 3 raízes, ó, meu n vale 3, eu tenho 3 raízes, então eu vou dividir a circunferência em 3 partes iguais. Então eu tenho 360 graus. Vou dividir a circunferência em 3 partes iguais, vão ser 3 arcos de 120. Então a partir do meu 60 aqui, que eu achei que foi o primeiro ângulo, eu vou somar 120 graus. 60 mais 120 dá 180, estou aqui. 180 graus. Depois 180 mais 120, 300, vou botar aqui, ó. 300. Tá aí. Esses são os argumentos das minhas raízes. Tá vendo que bizu? Se aqui fosse uma raiz quarta, eu dividiria a circunferência em 4 partes iguais. Então seriam 4 arcos de 90. Aí a partir dos 60 eu vou somar mais 90, depois mais 90, depois mais 90, mais 90. Sacou como é que é? É isso. Então vamos lá. Aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 300. E ó, o meu módulo aqui vale 2, meu módulo aqui vale 2 e o meu módulo aqui vale 2. Olha que bonito. Então vamos lá.
Aqui, minha primeira raiz, que a gente pode fazer fácil, né? Cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Meio vezes 2 dá 1. 1 mais. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá raiz de 3i. Achei uma raiz ali. Agora, Z1. A segunda raiz vai ser o quê? 2, que multiplica o cosseno da minha segunda, que é de 180 graus. 180 graus é π radianos. Mais i vezes seno de π. Viu só? Cosseno de π, cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Seno de π é 0, vezes i dá 0. Outra raiz. Z2. 2 vezes 300, 5π sobre 3. Cosseno de 5π sobre 3, mais i vezes o seno de 5π sobre 3. Tá lá. Cosseno de 5π sobre 3 é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Meio vezes 2 dá 1. Mais seno de 5π sobre 3 é menos seno de 60. É menos raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 dá menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3i. Olha lá. Muito mais rápido, muito mais fácil. Basta você achar a primeira raiz com k igual a 0, jogou na circunferência, acabou a questão. Olha que fácil. Vamos fazer mais um exemplo agora para a interpretação geométrica, você vê que vai ficar mais fácil. Vamos fazer agora com um número grande. Como é que você vai ver como é que vai ficar bem mais fácil fazendo pela interpretação geométrica a segunda relação de Moivre. Viu só? Vamos lá, segundo exemplo. Guerreiros, para a gente fechar o balão, o último exemplo da gente aqui, para a gente fazer a interpretação geométrica do número complexo na segunda fórmula de Moivre. Vamos lá. Quero achar agora as raízes da raiz quarta de menos 8 mais 8 raiz de 3. Quero resolver isso. Tá? Vou fazer pela interpretação geométrica, vou fazer pelo plano de Archan-Gauss. Não vou fazer a fórmula lá total de Moivre, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, nesse complexo Z, esse aqui é o meu Z, eu tenho que achar o módulo e o argumento dele. Lembrando que esse meu N aqui é o N, ele me diz quantas raízes eu vou ter. Então eu vou ter aqui, quando eu resolver essa criança aqui, eu vou achar a raiz Z0, vou achar a raiz Z1, vou achar a raiz Z2 e vou achar a raiz Z3. As 4 raízes que eu vou ter. Isso quer dizer também que eu vou dividir lá o círculo, a circunferência no plano de Archan-Gauss, em 4 partes. Ou seja, cada arco vai ter de 90 graus. Vai facilitar muito a minha vida para resolver essa questão, conhecer isso, esse bizu. Então vamos lá. O meu Z é do tipo menos 8 mais 8 raiz de 3. Vou montar aqui o plano de Archan-Gauss para a gente achar o módulo e o argumento desse complexo. O meu A vale menos 8, e menos 8 está aqui, o eixo real à esquerda, e meu B vale 8 raiz de 3i. Aqui faltou o izinho, tá? Então aqui tem o meu 8 raiz de 3i aqui. Então, achando aqui o meu afixo, está aqui o meu módulo, está aqui o argumento. Vamos achar o módulo. O módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. 8 raiz de 3 ao quadrado. Então, esse módulo vai ficar a raiz de 64 mais 8 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 3 vezes 64. Eu vou deixar assim porque fica mais fácil para mim. Então, aqui vai ficar o ρ vai ficar igual a raiz de 4 vezes 64, que é 1 vezes 64 mais 3 vezes 64, ou seja, 2 vezes 8, que dá 16. Esse aí é o módulo do meu complexo, 16. E o meu argumento? Esse ângulo aqui. É mais fácil para a gente achar esse ângulo aqui. Porque esse aqui e esse são suplementares. Então eu acho esse daqui, depois eu só subtraio 180. Faço 180 menos o que eu achar. Vou fazer como? Vou fazer pela tangente. Vou chamar aqui de alfa. A tangente de alfa e θ é meu argumento. Né? Tangente de alfa que é o cateto oposto, que vale 8 raiz de 3. 8 raiz de 3 sobre o cateto adjacente, que vale 8. Cortando 8 com 8 dá raiz de 3. Então, sendo a tangente de alfa igual a raiz de 3, esse meu alfa vai ser 60 graus. Se alfa vale 60, θ vai valer 120. Achei o meu argumento. Então, achei o argumento 120, achei o módulo 16. Vamos lá. Vamos montar aqui de novo, agora, o esqueleto da segunda fórmula de Moivre para esse complexo. Então, lá eu vou ter um ZK
ele vai ser igual ao quê? A raiz enésima de ρ, que multiplica o cosseno de θ sobre n, mais k vezes 2π sobre n, e seno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Beleza, essa é a fórmula geral. Então vamos lá, esse meu zk vai ser igual a raiz quarta de 16, que é o ρ, eu acabei de achar o 16 aqui, e a raiz quarta porque o n vale 4, que multiplica o cosseno de θ, e olha lá, eu achei 120 graus, vou deixar em graus, fica mais fácil para mim. Ó. 120 dividido por n, 120 dividido por 4 dá 30, mais 2 vezes π, ou seja, 360, k vezes 360 dividido por 4, tá? Que vai dar 90. Mais i vezes o seno de 30 mais k vezes 90. Beleza. Show. Aquele ali é nosso esqueleto. Só que como a gente viu, para a interpretação geométrica, qual é o bizu? O bizu é você achar a primeira raiz, quando k é igual a zero, porque a partir dali você vai somar os arcos que você achou. Né? Então vamos lá. Chamando esse k de zero, como é que vai ficar? Para k igual a zero, eu vou ter o quê? A raiz é zero, que vai ser a raiz quarta de 16, que é 2, porque 2 elevado a 4 é 16, que multiplica o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30. Porque sendo k zero, esse 90 aqui vai morrer. Então isso aqui é que vai mandar na minha resolução pela interpretação geométrica. Vamos desenhar aqui então de novo o plano de Archan-Gauss. Ó. Plano de Archan-Gauss. Tenho aqui o nosso módulo, o nosso círculo de módulo 2. Ó. O raio vale 2. Está aqui o módulo, vale 2. E ele falou, tá aqui para baixo, ele falou que primeiro o ângulo é 30 graus. 30 graus está aqui. 30 graus. Beleza. E o módulo vale 2. Como o meu n vale 4, quer dizer então que eu vou dividir a circunferência em 4 partes iguais. Se eu pegar então 360 e dividir por 4, dá 90. Então eu vou soltar de 90 em 90 para cada raiz. Então 30 graus mais 90 graus dá aqui 120 graus. 120 graus mais 90 graus dá mais ou menos aqui, ó, 210. 210 mais 90 graus dá mais ou menos aqui, 300. Esses são os argumentos das minhas raízes. O módulo sempre é o mesmo. Tá vendo? Esse módulo aqui, ele vale 2. Esse módulo aqui, ele vale 2. Esse módulo aqui vale 2. E esse módulo aqui vale 2. E todos os ângulos aqui são de 90 graus. Olha que bonito. Beleza, então vamos achar as raízes aqui. Ó. Raiz Z0, raiz Z1 vai ser o quê? 2, porque o módulo é o mesmo, que multiplica o cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. A raiz Z2 vai ser 2, que multiplica o cosseno de 210 mais i vezes o seno de 210. E a raiz E3, que vai ser a última, 2, que multiplica o cosseno de 300 mais i vezes o seno de 300. Olha que fácil. Então vamos ver aqui. Lá nas provas geralmente aparece, depois que você faz isso, aparece na forma algébrica. Então vamos achar a forma algébrica aqui. O cosseno de 30 graus é quanto? É a raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 dá raiz de 3. O seno de 30 graus é meio. Vezes 2 dá 1. Vezes i dá i. Então aqui eu tenho uma raiz de 3 mais i. A segunda raiz, cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Né? Então é menos meio. Menos meio vezes 2 dá menos 1. Menos 1. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 dá raiz de 3. Então vai ficar mais raiz de 3 e outra raiz aqui. Ó. Vou botar aqui embaixo porque ali não tem mais espaço. Aí vem 210. Ó. O cosseno de 210 é menos o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 dá menos raiz de 3. Seno de 210 está aqui, ó. É menos o seno de 30, é menos meio, vezes 2 dá 1, vezes i dá i. Então vai ficar menos i. Está aqui.
E cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 300 vale meio. Né? Meio vezes 2 dá 1. Mais seno de 300 é menos o seno de 60, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3. Menos raiz de 3 e estão lá as raízes, tá vendo? Muito mais fácil do que ficar substituindo aqui o K por 1, K por 2 e K por 3 e calcular os ângulos. Pela interpretação geométrica, fica muito mais fácil, muito mais viável de fazer. Rapaziada, por hoje chega aqui nossa aula de números complexos. Se você acha que vai ajudar você nos seus estudos, por favor, se inscreva no canal, marque o seu joinha aí. Se você acha que te ajudou, marque o seu joinha, comente. Se você achou que ficou faltando alguma coisa, comente também, que eu completo o vídeo depois. Se você achou chato, não gostou, dê o seu dislike e comente o motivo. Faça outro vídeo melhor, tá legal? O meu intuito aqui sempre é ajudá-los, como eu já falei. Então, curta e compartilhe o vídeo se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, que fortalece muito a gente aqui e me dá ânimo de continuar fazendo essas aulas. Meu próximo vídeo para vocês vai ser sobre polinômios, tá bom? Então, um beijo no coração de todos.